uma tragédia, uma coisa horrível. Eu nunca imaginei ver isso dessa maneira. Muito triste. Realmente muito triste a gente ver a nossa cidade desse jeito. Muito triste. Não tem treinamento que prepare a gente para aquilo que a gente passou. Você tá assim no quartel e vê chegar um caminhão trazendo vários corpos e eles colocando aquilo na quadra do quartel. Primeiro foi o pessoal de Conselheiro lá do Tauru. Eles vieram trazendo uns 40 corpos assim, que a própria vizinhança foi tirando e eles foram colocando deitadinho um do lado do outro na quadra do quartel. Tem treinamento no mundo que te ofereça preparo para isso. Na hora você vai fazendo o que você acha que é o melhor, o que tecnicamente você sabe que é o certo, né? E vai indo. A gente aprende muito com a dor. Foi uma madrugada terrível. Chovia muito. Eu acordei quando ouvi minha tia gritar. Era 1h20. Tinha estourado a galeria e abriu um buraco no chão da casa. O banheiro e uma parte da cozinha afundaram. A parede rachou uns 2 dedos. Eu peguei meus filhos e carreguei para casa da minha mãe, que ficava na parte da frente do terreno. Levei um, depois o outro. Peguei meu computador também, que eu tinha me dado de presente de Natal. Minha mãe não queria que eu voltasse lá. Não dava para enxergar nada. Só dava para enxergar com os clarões do céu. Toda hora um clarão. Parecia que o mundo ia acabar. Tinha luz, tinha internet. Às 4h eu me arrumei e saí para trabalhar. Aí quando eu desci para pegar o ônibus em Olaria, o policial falou que era impossível passar, que Friburgo tinha acabado. E tinha morrido muita gente. Depois eu vi a lista. A Tamara, seu Zeca, o sobrinho. Até o ex-prefeito morreu. Tinha muita gente que eu conhecia. Parentes, amigos. Cada nome daquela lista mexia com as minhas histórias, com as minhas lembranças. A gente aprende muito com a dor. Peguei a Monte Líbano e subi pelas Brownie.
E era um silêncio. Você sabe que eu não lembro de ter ouvido nem passarinho cantando. E eu não encontrava com ninguém. Tava tudo caído, mas não tinha ninguém pedindo ajuda. Tem muita gente boa nesse mundo. Mas tem muitos ocupados também. Uns 2 dias depois do dia 12, um sujeito, alguém que não tinha Deus no coração, saiu espalhando boatos de que a adutora tinha estourado, de que estava vindo um mundaréu de água e estava derrubando tudo que tinha pela frente, carregando tudo. As pessoas ficaram desesperadas, saiu todo mundo correndo procurando lugar alto para se proteger. Veio um monte de gente subindo aqui o morro procurando acolhida aqui em casa. Meu namorado saiu lá do Rui Sanglar. Ele atravessou a cidade para ver se a gente estava bem. Levou sei lá quanto tempo. Mas chegou. Ficou um pouco aqui com a gente. Depois voltou aquele caminho todo. Primeiro eu tentei pela Praça do Suspiro. Parecia um campo de guerra. A praça tomada por lama e a igrejinha de Santo Antônio destruída. Por ali eu não ia conseguir passar de jeito nenhum. Então eu tentei dar a volta e entrar lá na Rua do Anchieta. Tudo destruído. E muita lama na rua. Eu levei umas 3 horas para chegar. E encontrei a Sandra. Ela estava bem. E aquilo me deu uma tranquilidade. Eu fiquei ali um pouquinho com ela. E desci tentando voltar lá para a vigilância ambiental porque eu tinha certeza que eu ia ser útil lá. Eu vivia sozinho aqui. E as pessoas mais próximas, elas estavam seguras. Aí, eu lembrei dos meus pais lá em Minas. Eu tinha que avisar que estava tudo bem comigo. Dali para baixo, Nossa Senhora, meu Deus, muita terra, pedra, pau, árvore inteira caída, arrancada com raiz e tudo, e isso era por tudo quanto é canto. Muita água, muitos canos quebrados. A água caía dos barrancos. E eu caía a todo momento. Eu caía muito. Eu tava com uma desgrama de um calçado. Uma desgrama de um calçado que... Ai... Eu não buzinei aquilo longe porque descalço ia ser bem pior. O certo é que eu não parava em pé. E num desses tombos, eu caí quase que em cima de uma criança.
uma menina caída no canto de uma vala. Ela estava molhada e ela estava tremendo muito. Eu tirei minha camisa, coloquei em cima dela, peguei ela no colo e subi com muita dificuldade, tentando tomar cuidado para poder não cair mais. E eu parei um montão de vezes para descansar os braços. Eu devia estar longe ainda, uns 2 quilômetros lá do hospital, quando eu comecei a ouvir barulho de trator, de máquina. E depois de uns 500 metros, eu ouvi voz. E eu gritei por ajuda. A criança, a criança, ela estava desfalecida no meu colo. E eu estava com os braços doendo muito. E eu estava muito cansado. Eu não podia sair, não podia trabalhar, só sabia das coisas pelas notícias que chegavam. Quando acabou a água e a comida, eu fiquei dependendo de doação. Eu, que sempre trabalhei desde os 9 anos de idade. Uma humildade muito grande viver aquela realidade. De repente eu não podia ir, eu não podia vir, não podia fazer minhas coisas. Só me restou eu mesma. Os meus filhos. E um canto na casa da minha mãe. No primeiro dia que eu tive num abrigo de crianças órfãs, no final da apresentação, foi uma brincadeira super emocionante, super legal, no final da apresentação a menininha chamada Kayla falou assim para mim: Belinha, você me leva para casa? Me põe na mala, minha mãe não tá mais aqui, eu não tenho mãe, não tenho pai, você me leva para casa? A minha vontade era de pegar aquela menina e levar para casa, mas eu não podia, estava no abrigo, né? Sem comentários, né? Aí eu fiquei muito mexida com aquela menina e falei: não, a Belinha vai voltar aqui, fica aqui que a Belinha amanhã volta. Ela estava num abrigo aqui perto da minha casa. E aí eu comecei a ir frequentemente nesse abrigo. Quando chegou um dia, ela me deu de presente essa bonequinha, né? Essa boneca feia para chuchu, que parece até um fantasma. Mas é uma boneca que eu tenho muito apego, muito amor por essa boneca, porque eu ganhei em 2011 num abrigo de uma criança que tinha ficado órfã, né? E que ela falou: já que você não pode me levar, então leva a minha boneca para você lembrar de mim.
E dali para frente tava tudo muito tranquilo mesmo. Muita máquina e muita gente limpando a estrada. Isso já devia ser umas pouquinho para as 8, quando eu consegui voltar para a avenida, que já estava muito escuro. Claridade mesmo era só das ambulâncias, dos carros de bombeiro, dos carros de polícia passando para lá e para cá. E a luz voltou quando eu estava passando perto do prédio onde morava um casal de amigos. Eu gritei, a Raquel ouviu e conseguiu falar com os meus pais. A volta para casa foi bem mais tranquila. Mas o meu sono os meus braços, as minhas pernas estavam pulando. E o meu corpo tremia inteiro. Eu estava muito cansado. Ficou difícil sonhar. O meu marido pegou as crianças. A minha filha tinha 1 ano e 3 meses naquela época. E ele levou. Na época o Bruno tinha 7 anos. Ele pegou os dois e levou para Rio das Ostras. A minha mãe estava lá passando férias, então ele ficou lá com a minha mãe e com as crianças. Eles ficaram lá por 3 semanas. Eu pude me dedicar mais ao trabalho, né? Não tinha hora para sair, para voltar para casa e também não tinha ninguém me esperando, né? Esta pedra é o que restou de uma pequena pirâmide que construímos em meu sítio. Sou estudante Rosa Cruz e na nossa ordem há uma cerimônia anual, antigamente chamada de Ritual da Pirâmide e que hoje é Cerimônia in Memoriam, em que é lembrada, na linha do tempo da tradição primordial, a origem e a história de nossa ordem desde o Antigo Egito. Por isso a pirâmide. Nesse ritual, cada membro coloca um pequeno tijolo para construí-la. Há toda uma simbologia. Em geral, no organismo afiliado, existem tijolinhos de madeira, cada um representando uma virtude. Cada participante coloca um destes tijolinhos e diz a virtude que ele representa para erigir esta pirâmide simbólica, e que depois é desfeita e os tijolinhos são guardados. Quando fui mestre no capítulo em Nova Friburgo, eu quis fazer uma pirâmide que durasse mais, algo que pudesse simbolizar a perenidade desta tradição espiritual. Então, organizamos um evento no meu sítio. Cada participante recebeu ou trouxe uma pedra que na hora foi entregue a um de nossos irmãos que também é pedreiro e que cimentou as pedras para formar a pirâmide. Em 2011, as chuvas encheram o córrego e a força e volume da água rompeu um dique e carregou pedras enormes e também derrubou a pequena pirâmide arrastando as suas pedras. Algumas delas ficaram e eu as coloquei ao redor de um canteiro. Esta eu tirei de lá. E mostra a perenidade da pirâmide da tradição primordial.
Além de trabalhar em instituições de saúde como enfermeira, eu também sou oficial de saúde do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Atualmente eu trabalho nas ambulâncias, no atendimento à população de rua. Em 2011 eu tinha 31 anos e a minha filha tinha um pouco mais de 1 ano de vida. Eu não trabalhava na região serrana naquela época, eu trabalhava no Rio de Janeiro pelo Corpo de Bombeiros, mas sempre morando na cidade de Nova Friburgo. Naquela noite em que choveu torrencialmente, aquela madrugada de terça para quarta-feira, eu estava em casa com a minha família. E eu estava de férias naquele momento. E logo que a gente acordou na quarta-feira e a gente percebeu a quantidade de chuva que tinha caído e tudo que tinha acontecido, eu vi imediatamente que eu tinha que avançar para o quartel mais próximo e me colocar à disposição e trabalhar. O quartel mais próximo era o quartel de Nova Friburgo. Eu nunca tinha servido naquele quartel, eu não conhecia ninguém lá, mas eu tinha que ir para lá. Durante aquele dia a gente ficou trabalhando assim em atendimentos mais pontuais. E tinha um ponto de atendimento no Colégio Nossa Senhora das Dores e organizando algumas coisas. Tava tudo muito ainda incipiente, todo mundo muito perdido. Tinham chamados, mas para buscas, para tirar pessoas de regiões soterradas. Era complicado, faltava mão de obra para atender todos os chamados naquele momento. Na noite de quarta-feira, eu fui liberada. Eles me liberaram no início da noite, porque quando anoitecia, suspendiam os resgates. A gente não tinha como trabalhar no escuro, né? E faltava luz ainda em muitas partes da cidade. Então eu fui liberada e eu fui para casa, eu passei a minha noite em casa, na quarta-feira, e no dia seguinte eu voltei para o quartel. Eu não podia fazer nada, foi me dando uma angústia. Aí eu fui rezar. Toda vez que eu tô angustiada, eu rezo. Mas não é por mim, não. É por quem precisa mais que eu. Segurei nas mãos dos meus filhos e rezei. Deus sempre sabe das coisas. Naquela noite, acordei de madrugada para tomar insulina e escutei a chuva. Aí eu ouvi o estrondo de um trovão, seguido de um estalo. Assim, não de uma vez só, aos poucos. Era um barulho que eu nunca tinha ouvido antes. Eu olhei lá para fora e vi que a chuva estava muito forte. A chuva naquela noite veio com muita força. O rio encheu e começou a transportar as ruas. Eu já morei em muitos lugares, viu? Até lá no Amazonas. Então eu conheço chuva. Aí eu fiquei de olho no que estava acontecendo. A chuva caía como balde de água. O telhado de zinco da casa do Cláudio só fazia aumentar o barulho. Foi assim a madrugada toda. Quando eu olhei pela porta de trás, eu vi que estava descendo muita água e entrando na terra, assim, pela parte de trás da casa. Aí eu fui pelo lado de baixo e vi que essa água não estava saindo. Eu conheço essas coisas. Na hora eu pensei, isso não tá bom. Porque se a casa do meu vizinho cair, ela vem pra cima da minha. E aí o estrago vai ser muito maior. Vai cair isso tudo aqui.
Pra cima da minha casa tinham mais 10 casas. Aí eu peguei meus documentos, calcei minhas botas de borracha e saí chamando todo mundo. Eu acordei a vizinhança toda. Eu chamei todo mundo para sair dali, porque ali não estava seguro. A rua estava parecendo um rio. A água, ela já estava alcançando metade das minhas botas. Aí a gente foi para um prédio que fica do outro lado. O Moacir abriu pra gente. A gente entrou no prédio. A casa estava cheia. Quase todo mundo tinha ido para lá. A maioria das pessoas estava com o celular na mão, assim, sem conseguir falar nada com ninguém. Queriam saber notícias, né, de parentes, de amigos, de pessoas queridas que viviam em outros bairros. Então a gente olhou em direção da minha casa. A minha casa, ela amassou como um papel. Ruiu e cedeu. As outras casas também caíram, caiu tudo. Não sobrou nada. Nada. Mas ali ninguém morreu. Tenho uma querida amiga que é freira. Ela visitava muito a gente na nossa casa. E numa das visitas, o Tião falou para ela: Bárbara, a hora que você encontrar uma Santa Ceia que você acha que combina com a gente, traz pra gente colocar aqui na nossa cozinha, na nossa casa. Daí um tempo ela ganhou de presente de um padre holandês essa gravura. Ela falou: encontrei a Santa Ceia que combina com a família do Tião e da Mariane. Porque além de ter as figuras dos apóstolos, tem mulheres e crianças. E trouxe pra gente de presente. E a gente então pediu Raimundo para fazer uma moldura. Raimundo estava trabalhando na escola do Vale de Luz como professor de marcenaria, fazendo o curso de pedagogia Waldorf. Ele então faz essa moldura belíssima, com esses dois anjos como um portal, né? A gente ficou muito feliz, porque é uma gravura muito bonita. Meu nome é Raimundo, eu trabalho com madeira e ela me pediu que eu fizesse uma moldura. Então, eu levei para casa, comecei a observar essa gravura e comecei a entalhar. E o que me veio em mente foi os anjos, como naquele momento, exato momento ali da Santa Ceia, eles estivessem ali, como eles estão em todos os momentos, né, que nos cercam, todos os momentos em que a gente toma decisões na vida, eles estão zelando por nós. E essa Santa Ceia, então, passou a ficar pendurada na cozinha da nossa casa, né? E a gente estava morando em Conselheiro Paulino, né? Eu, Tião e os 6 filhos. E em 2011, na noite da enchente, nós descemos todos, começamos a tirar tudo que ficava da cintura para baixo. Vamos tirando tudo, carregando para cima. E o quadro pendurado na parede, a gente falou: o quadro não precisa tirar, né? A casa foi enchendo. A gente começou a calcular de que a água ia chegar no 2º andar. Então esse quadro ficou debaixo d'água
muita lama. Quando a água baixou, eu olhei para o quadro e falei, bom, vamos ver o que dá para recuperar aqui, né? E para nossa alegria, a gravura não sofreu muito, ou seja, ela foi protegida, né, pela moldura, pelo vidro, esses dois anjos, né, como guardiões dela e da nossa casa, né, porque graças a Deus não aconteceu nada com a gente. E naquela época eu tinha alguns sonhos, pesadelos, em que minha casa toda estava caindo, estava sendo demolida, rachaduras, e eu não sabia por quê. E exatamente no dia do acontecimento da tragédia, eu saí de manhã para viajar para Juiz de Fora, e exatamente naquela noite aconteceu a tragédia. Então eu creio que nesse momento também os anjos também me ajudaram e me tiraram daquele local que minha casa foi atingida, os vizinhos meus próximos vieram a falecer. No dia seguinte já era quinta-feira, dia 13 de janeiro, e eu fui designada para ir com mais duas oficiais médicas para o hospital municipal. Eu fiquei 2 dias inteiros lá dentro. Eu não fui liberada, eu não dormi, porque a gente tinha que conseguir transferir os pacientes para fora da cidade. O hospital tinha sido destruído, não tinha condição de atender ninguém. Não tinha raio-x, endoscopia, tomografia, laboratório, farmácia, refeitório, tudo que funcionava no térreo, na área térreo do hospital, tinha sido destruído pela água e pela lama. Então a gente foi designado para fazer aquelas transferências. Tinha que fazer a triagem dos pacientes e transferir. Em 48 horas a gente conseguiu transferir 142 pacientes para fora da cidade. Isso foi uma coisa muito legal. A maior parte eram pacientes com fraturas que precisavam ser operados e ali não tinha condição de fazer nada. Então, uma coisa que me impactou bastante foi que eu tive que transferir crianças sozinhas, sem os familiares. Não tinha sido encontrado ninguém. Então, eu tinha uma preocupação muito grande de registrar o nome daquele paciente, qual era o tipo de fratura, que era para depois aqueles pacientes serem identificados e conseguirem voltar para a cidade, né? Essa era uma preocupação que eu tinha. Eu acho que de todos esses trabalhos assim que eu fiz nesse pós-chuva do dia 11, essas transferências foi muito significativo, sabe? Porque foi determinante, foi assim um divisor de águas. Eram as pessoas mais vulneráveis que estavam ali sem atendimento e a gente conseguiu fazer o melhor. Eles iam de helicóptero, iam em ambulâncias, ia mais de um paciente em ambulâncias para otimizar a viagem. Foi um trabalho muito bom. Nova Friburgo, janeiro de 2011, dia 11 e 12, foi acometida por um verdadeiro cataclismo. Difícil, doído. Eu lembro que eu estava em casa, quando um amigo vizinho me ligou e disse: "Ô Sader, estou só te comunicando que sua loja está cheia d'água, mas não adianta você querer vir porque você não consegue passar. A água já está muito alta." Eu não tinha naquele momento como começar a trabalhar, começar a tirar a lama de dentro da loja, porque a lama pegava um nível de dentro da loja e ela vinha direto até a igrejinha, até aqui na porta do teatro. Era um nível só. E eu devo, inclusive, a 2 amigos
que por 2 noites dormiram do lado de fora da minha loja para salvar um pouquinho do que ficou. Eu tive que aguardar que passasse uma máquina tirando a lama da calçada para que eu começasse a retirar a lama. E, literalmente, eu e meus filhos, nós fizemos isso, nessa retirada de lama. Não tinha quem fizesse. Eu podia estar com muito dinheiro no bolso, que não tinha uma mão de obra. E nós tínhamos pressa, pelo menos para consertar a loja. Muito bem. Na retirada da lama, aconteceu um fato muito curioso. Apareceu, lá no meio da lama, um saco plástico transparente com a bandeira do Brasil, dobradinha, hermeticamente fechado, não entrou lama, não entrou água. E eu pensei comigo, isso é um sinal. E essa bandeira vai ser um símbolo aqui da minha loja. Naquela noite, nossa família perdeu 8 pessoas. Uma casa e meia destruídas. A casa da minha irmã, uma casa inteira. Uma casa enorme, um casarão. E meia casa do meu sobrinho, Gabriel, que é filho dela. A casa desapareceu assim, literalmente. E a outra foi engavetada, emparedada pela mesma montanha que desceu sobre a casa da minha irmã, porque as duas eram casas vizinhas, né? Na casa do meu sobrinho, morreu a filha dele, de 15 anos, a Virgínia, e a prima dela, que morava com eles já há algum tempo, Marcela, também de 15 anos. Elas estavam no mesmo quarto. E o Gabriel contou lá naquela época, do terror dele, que eu não sei como ele consegue conviver com essa lembrança das duas, assim, sendo espremidas pela terra, e ele não conseguindo abrir a porta, comprimida pela quantidade de terra, pelos escombros da própria casa. Então, naquela casa foram essas 2 sobrinhas, que a Marcela a gente tinha como sobrinha, né? Na casa da minha irmã, estava dormindo ela, que dormia no 3º andar, e mais abaixo a minha sobrinha, filha adotiva dela, a Cíntia, com o companheiro, o Roberto, e os 3 filhos. A Cíntia tinha sido adotada depois de uma enchente nos anos 90. Ficou órfã, bebezinha, sozinha no meio da enchente. Então tem essa coisa, né? Veio numa enchente, foi numa enchente. A Cíntia e o marido tinham uma família belíssima. Tanto o Roberto quanto a Cíntia eram pessoas muito bonitas, assim, fisicamente, e os filhos também. Gustavo, que era o mais velho, está na faixa dos 14, 15 anos. A Lilian, a do meio, que era uma graça. E o Pedro, mais novinho. E a casa deles ficava num bairro chamado Loteamento do Barão, que é um bairro de casa muito boa, lá no Jardim Califórnia. Enfim. Então, como foi que tudo aconteceu? Bota, substantivo feminino. Calçado que cobre o pé e parte da perna, chegando por vezes até a coxa. É usada para proteger contra o frio, para montar a cavalo, etc. Botina. Botas. As botas. O gato de botas. Onde Judas perdeu as botas. Expressão usada quando alguém não conseguia encontrar algo ou indicar alguma região ou lugar distante de difícil acesso. Sabemos que a Bíblia não menciona o hábito de Judas de calçar botas, mas uma crença popular afirma que ele teria escondido num par de botas as 30 moedas que recebeu dos sacerdotes judeus como pagamento por trair Jesus.
Quando encontraram o corpo de Judas, depois dele ter se enforcado, ele estava descalço. Contam que muitos tentaram encontrar as botas, sem sucesso. Borra-botas. Pessoa sem valor, insignificante, um Zé Ninguém. A expressão também remete para a forma de apresentação de alguém que é tido como uma pessoa de segunda classe. O aspecto sujo e descuidado do calçado normalmente é o principal indício. Lambe-botas, aquele que bajula quem pode lhe favorecer vantagens e ou benefícios. Geralmente o lambe-botas se encontra na esfera política. Não faz distinção de partidos e muito menos se importa com o caráter nem idoneidade da pessoa. O único interesse é obter a simpatia do poderoso. Noutro contexto, ele também bajula pessoas famosas, ricas, pessoas de classes sociais superiores à própria classe dele e pessoas em posição hierárquica superior. Bater as botas. A expressão pode ter se originado na primeira invasão holandesa ao Brasil, ocorrida em 1624, em que os negros, não estando acostumados com os armamentos que lhe foram dados, constantemente tropeçavam nas próprias botas, virando alvo fácil para os holandeses. Assim, os demais negros costumavam se referir àqueles que morriam dizendo que haviam batido as botas. Bater as botas. Falecer. Então, como é que foi que tudo aconteceu? Aconteceu que estava eu, a Ângela, nossos filhos, na nossa casa, no terceiro andar, com água até o segundo. Eu me lembro que o nosso piano boiava e batia nas paredes do primeiro andar. E assim, fiquei muito impressionado com o barulho dos trovões que fazia a terra tremer de tão alto. Parecia terremoto. Foi uma noite bem difícil. Assim, de madrugada, em um determinado momento, os muros de todas as casas ruíram ao mesmo tempo. Foi uma avalanche de muros. Foi quando a correnteza aumentou mais e galhos, tábuas, troncos, galhos maiores, passavam por dentro da casa. E tudo isso a gente vendo do terceiro andar. Foi uma noite difícil. Na manhã seguinte, a gente esperou a água descer um pouco para poder andar por ali, na volta da casa. Foi nesse momento que eu fui na frente, porque a nossa casa ficava atrás do que era o Mercado São Sebastião, que foi do meu pai. Tem uma varanda assim do lado, e eu ia indo pela varanda, quando veio ao meu encontro o meu irmão mais velho, Alceu. Ele estava muito abatido, e eu achava que ele estava abatido por causa de tudo isso que aconteceu. Eu não fazia ideia do que viria pela frente, porque a notícia que o meu irmão vinha me trazer era da morte dessas 8 pessoas da nossa família. Eu me lembro que ele deu essa notícia meio à distância e os meus filhos mais velhos, o Gonçalo, a Laura, que tinha ficado fazendo companhia para minha mãe na casa dela, que é uma casa que fica na frente da nossa, vinha vindo. E eu recebendo aquela notícia aterradora. A Ângela também vinha vindo. Aí eu reuni todo mundo. A gente estava com uma lama ainda pelo joelho. E falei, olha, a gente tem que ser muito forte. Porque além de tudo isso que aconteceu aqui na nossa casa, na rua, nessas outras casas, nós perdemos pessoas da nossa família. E aí contei toda a história para eles, né? E fiz essa pergunta que me parece uma pergunta muito importante. Quer dizer, para mim era muito importante.
Quem de vocês quer profundamente viver isso? Quem de vocês quer mergulhar nessa vivência? Ou quem de vocês quer ir na casa de vô Miguel? Eu não sei porquê, naquele momento me pareceu que lá não tinha acontecido nada porque lá era mais alto. E eles quiseram ficar. Bom, aí começou todo o processo, né? A primeira coisa que eu fiz foi ir na casa da minha irmã, lá onde ficava, né, a casa da minha irmã no local lá. O Gonçalo foi comigo. Não tinha passagem. A gente teve que subir uma montanha grande que tem aqui no centro de Conselheiro. E assim, eu me lembro daquela mistura de respiração resfolegante, de subir uma montanha com muita lama, e ao mesmo tempo aquela emoção do que é que a gente iria encontrar, né? E quando a gente chegou lá, era uma cena aterradora. Parecia que nunca tinha existido nada naquele local. Bom, então começou o processo de resgate dos corpos, né? Conseguimos uma máquina, aí a gente tinha aquela preocupação, né, da brutalidade da máquina e da delicadeza dos corpos. Assim, do que aquela máquina, uma retroescavadeira com seus dentes de ferro, podia fazer para aqueles corpos daquelas pessoas tão queridas. E aí foi, estávamos juntos lá, e à medida que a máquina remexia a lama, nós íamos atrás, catando, literalmente, objetos, né? Um porta-retrato aqui, um álbum de fotografias ali, uma vasilha especial que ficou e não quebrou. Enfim, a gente foi fazendo um rescaldo de tudo que ia aparecendo. Até o momento em que se chegava em algum lugar, algum entulho, em que a gente reconhecia que estava chegando no quarto de tal pessoa. Aí a máquina parava e a gente ia com enxada, com pá, com as mãos e com aquela preocupação de não machucar mais ainda os corpos de pessoas tão queridas, tão amadas. E com um medo muito grande de que descesse mais lama em cima da gente. Com medo de uma segunda tragédia com as pessoas que estavam trabalhando no resgate. Foram uns 2 ou 3 dias resgatando esses corpos. E eu me sentia muito responsável como pai, né? Assim, essa escolha, essa nossa escolha de eles ficarem, de eles realmente viverem aquilo que dali por diante faria parte de nossa história. Desesperador aqueles dias. Até hoje, quando chove forte, me dá aquela sensação, aquele medo. Mas a gente não sabe nada da vida, né? O jeito é ir vivendo. Um dia de cada vez. E a chuva nunca mais foi aquela coisa de olha a chuva, que bonita a chuva forte. É claro que a gente acha a chuva bonita, mas ela sempre traz aquela memória, né? A chuva caindo, pegando, batendo no corpo da gente, no músculo, porque lá está a memória daqueles dias. Está no corpo.
Treinamento nenhum no mundo prepara a gente para aquilo que a gente passou. Você tá assim no quartel e vê chegar um caminhão trazendo vários corpos e eles colocando aquilo deitado assim na quadra. Primeiro foi o pessoal de Conselheiro, lá do Tauru. Eles trouxeram uns 40 corpos assim e foram colocando deitadinho um do lado do outro, na quadra do quartel. É uma cena que marca muito a gente, né? Não tem treinamento no mundo que te ofereça preparo para isso. Na hora você vai fazendo o que você acredita que é o melhor, o que tecnicamente você sabe que é o certo, né? E vai indo. Eu sou enfermeira, tenho 41 anos, mãe do Bruno, da Vanessa, esposa do Cássio e sou cidadã friburguense. Adalberto Paulo Espíndola, Adalto da Silva, Adib Jorge, Adilson da Silva Moreira, Adra Eduardo Garcia Oliveira, Adriano da Silva Veiga, Alan Cunha Ribeiro, Ondina Despesani, Alessandro Soares, Alessandro Ferreira, Aline Duarte da Silva, Alisson Cunha Ribeiro, Alzenir Overney Gonçalves, Alzenira Paulino, Amanda Queiroz da Silva, Amarilza de Ribeiro Schneider, Ana Cássia Ribeiro dos Santos, Ana Clara Erdi, Ana Júlia Cardoso, Ana Luísa Domingos, Andenira Gonçalves, Anderson Martins, Andréia Silva, Andréia Maria Barbosa, Andelina Teixeira, Ângela Rodrigues, Ângela Oliveira Damian, Selva Albertini, Antônio da Silva, Antônio Spizzani, Arcelino Rosa de Freitas, Arilton Pereira de Souza, Arlindo Santos Coelho, Arnaldo Costa, Artelino de Miru, Arthur Gabriel Domingues de Miru, Ataide Maximiliano da Silva, Zaf Bertamini Leite, Beatriz Simone Aravilati, Beatriz Silva, Benedito Belão de Andrade, Bruna Cardinal, Caio dos Santos Oliveira, Caio Martins e Araújo, Camila Ferreira Alves, Camila Freze Souza, Carlos Daniel Faria, Carlos Henrique, Caroline Guerra e Silva, Caroline Silva, Clarissa Souza, Cláudia Lima, Clayder Lopes, Christian Cipriano, Cristiane Lopes Martins de Araújo, Dalva Raimundo, Daniela Ribeiro, Danilo Soares da Silva, Davi Soares da Silva Valentim, Dejaco de Castro, Dionéia E de Lagoa, de João Ebert Rodrigues Santos, Dominique Ferreira da Silva, Edivaldo de Souza, Edneia Klein Teixeira, Elane Feiró, Elianete Conceição, Elisângela Paulino, Heloísa Veiga Algote, Elson Andrade, Enzo Jorge dos Santos, Emane Schwenk, Emane Botelho, Erotides Guerra, Esther Belo de Freitas, Eulana Rocha, Eva Bernardina Santos, Evandro Schneider, Fabiana Moraes Pinto, Fábio de Minas, Fábio de Lima Silva, Felipe Miranda Gripe, Fernando Grão de Lima e Silva, Fernando Pinto, Flávio Rodrigues Freitas, Francisco de Assis Amorim, Francisco Araújo, Françoise Ferreira de Silva, Frederico Amete, Gabriel Jorindo Leal, Gelson da Silva, Gentil Emílio Schwenk, Georgina de Azevedo, Gilberto Salles Moraes, Gilson Gomes, Glaucique Rodrigues Guizo, Graziele da Rocha, Grimaldo Matos da Silva, Guilherme de Araújo, Guilherme Silva de Araújo, Erdal Araújo Ramos da Silva, Helena Mascarenhas, Hermes, Antônio Reis Monerá, Yolanda Garrilha de Souza Camara, Isis Rodrigues da Silva, Isidoro Vermelinge, Israel Bezerra Ribeiro, Ivete de Souza, Jacilene Santos Ferreira, Jefferson Ferreira, Jefferson de Souza, Gilza Quintanilha, Geise Lopes, Jennifer de Souza Gomes, Jennifer Alves Pinto, Gicilane Barbosa, João Alberto Costa Rafael, João Vitor Domingues, João Vitor, Johnny Levi dos Santos, José Antônio Amorim, José Cláudio Gripe, José Elias, José Fernando Teixeira da Silva, José Júnior Schwenk, José Luiz Perru, José Messias da Silva, Josinéia da Silva, Juliana de Souza, Juliane Barbosa e Silva, Júlio Lebianco,
Jumar Caimbra Caimbra, Juraci Coelho Damasceno, Jussara Araújo Pimenta.